Teremos uma breve reflexão. Hoje tem o nosso culto administrativo, a sessão ordinária. Mas antes eu queria ler um texto aqui para os irmãos. Estamos durante esse mês de julho, na nossa convenção, com o tema missões estaduais, com o tema compartilhando o amor de Cristo. Compartilhando o amor de Cristo. Em passado eu falei sobre esse tema e quero dar continuidade. E o texto que eu queria ler hoje com os irmãos é a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Quero compartilhar essa oração porque o tema da mensagem hoje é compartilhando o perdão de Deus. Você sabia que o perdão está na palavra, a importância do perdão? Perdoar é muito mais do que estender as mãos. Já viu essa música do poeta Sérgio Lopes, E dizer que te amo, meu irmão. A gente vive falando tanto isso. Falar é fácil, estender a mão também. Aquela poesia é muito linda. O difícil é perdoar, de fato. E que Deus nos ajude, a entender essa mensagem. Capítulo número 6 de Mateus, a partir do versículo 9. Quando os discípulos pediram ao Senhor para que ensinasse a orar. E tem essa oração, que é uma oração modelo, a oração do Pai Nosso. Capítulo 6 de Mateus, a partir do verso 9. Está aqui no telão, a gente pode acompanhar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Toda a igreja pode ler comigo essa parte da oração? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigado, meu Deus, por esse momento, ó Deus, onde a tua palavra ela está sendo apresentada, Deus. É o texto bíblico, ó Deus, a manifestação, a tua boca falando com a igreja nesse momento, ó Pai. E essa oração que o Senhor ensinou aos discípulos, ela também, ó Deus, tem a sua importância para cada um de nós, para a tua igreja nos dias de hoje. Ela não perde a validade, é tua palavra. Passará o céu, passará a terra, mas as tuas palavras jamais passarão. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor ensinou aos discípulos a orar. Nos ajuda, ó Deus, a também, ó Deus, entender a necessidade, ó Pai, da oração, a necessidade de reconhecer que Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Nós somos Teus filhos, ó Pai, e assim como o Senhor nos perdoou, devemos perdoar também. Nos dá a Tua graça, nos dá a Tua misericórdia, o Teu perdão, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Essa oração dominical faz parte do grande discurso do Senhor Jesus Cristo no Sermão da Montanha, conhecido também Sermão do Monte, que abrange o capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Mateus. E justamente no capítulo 6, após os discípulos perguntar como se deve orar, e Jesus Cristo, no contexto geral do versículo 5, diz assim: olha, quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Jesus Cristo aproveitava o que tinha lá na época, na sua cultura, e mostrava também a falsa piedade de pessoas que se diziam religiosas, oravam alto. Não tem nenhuma dificuldade, nenhum problema de orar alto. A questão não é essa, é que eles queriam ser vistos, nas praças, serem vistos pelos homens. E a oração é dirigida não a homens, a oração é dirigida a Deus. Eles queriam ser vistos pelos homens, e Jesus Cristo disse que eles já receberam a recompensa. Olha o ensinamento no verso 6 e 6 de Mateus. Tu, porém, quando orares,
entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, ele aqui enfatiza: não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Observe que aqui Jesus Cristo diz que a oração deve ser dirigida ao Pai. Ele vai ensinar que no nome de Jesus, no nome dele, porque Deus sabe o que você precisa. Preste atenção, Deus sabe o que você está precisando aqui nesta manhã. A palavra nem foi dirigida, você no silêncio do seu coração, a sua preocupação que está invadindo a sua mente, você chega aqui, fica o pensamento, está na igreja, mas tantas coisas para resolver. Deus sabe a minha necessidade e sabe a tua necessidade também. Ele sabe nossas preocupações, e ele vai ensinar nesse capítulo 6, a partir do verso 25, não vos inquieteis por coisa alguma, pelo vosso vestir, pelo vosso alimento, porque Deus conhece. Basta cada dia seu mal, ele vai falar sobre isso, que ele cuida das aves dos céus, ele cuida do campo também, que no versículo número 25, observe que ele cuida, não é? Observe as aves dos céus, que semeiam, não colhem, não ajuntam, isso é o contexto geral, e o vosso Pai sabe que você vale mais do que passarinho. Ele é aquele que cuida dos lírios do campo, ele cuida também do teu alimento, do meu alimento. E você deve orar a Ele, e Ele ensina essa oração, que é considerada a oração modelo. Eu confesso que às vezes eu vou fazer sepultamento, funeral de algumas pessoas que não são evangélicas, e elas pedem para fazer essa oração, que é uma oração bem conhecida. Mas eu já também cheguei na ocasião, ainda antes de eu tiver a oportunidade, eu vi quando um grupo lia, pelo menos fez 10 vezes essa oração do Pai Nosso. Parece que tinha que orar 10 vezes o Pai Nosso. E Jesus Cristo fala que não é por muito falar ou repetir que você vai ser ouvido, porque Deus sabe a necessidade do nosso coração, Ele conhece. Você vai ver no Salmo número 139, que Ele conhece o nosso falar, o nosso pensar. A palavra nem saiu da nossa boca e Ele já sabe tudo o que nós precisamos. Ele sabe o que precisamos, porque Ele é Deus, é o Deus onisciente, sabe todas as coisas. E aqui nessa oração, no versículo número 1, primeiro no 10, eles: venha o teu reino, nós somos súditos, o Senhor é o rei, o Senhor é quem manda, é o teu reino que vem a mim. Então ele aqui ensina que Deus é rei, é o Pai Nosso que está no céu, nós estamos aqui na terra, sejam poucas as tuas palavras. Deus, Ele sabe, Ele conhece, e às vezes a gente quer se justificar, e Paulo diz que quem nos justifica é Deus, quem nos ajuda é Deus. Lá no capítulo 5, justificado, pois pela fé, nós temos paz com Deus. Então, Deus é o Deus do juízo, Ele é quem julga cada um de nós. E aqui na oração, Ele pede e fala também sobre o perdão. Aliás, eu estava meditando nesse texto, vi lá em Lucas, quando Ele pediu perdão por aquelas pessoas que estavam crucificando, dizendo coisa que não sabiam o que estavam dizendo. Ele chegou a dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo, não é? Eu tenho encontrado o Deus que é o Deus da misericórdia, é o Deus do perdão, é o Deus de toda a graça. Está lá em Lucas essa palavra, e hoje eu quero compartilhar esse perdão, essa visão do Senhor Jesus Cristo. Você lembra do Salmo 130, quando o salmista diz assim: contigo está o perdão, das profundezas a ti clamo, ó Deus. Senhor, se tu observares as iniquidades, quem subsistirá? Quem é que vai ficar em pé diante de ti? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. É Deus quem perdoa, é Ele quem usa de misericórdia para conosco. E nesta oração, Jesus Cristo dá uma explicação que qualquer explicação que eu for produzir aqui ou fazer pode prejudicar, porque está tão clara. Veja o verso de número 14, ao terminar a oração, o que é que o mestre da Galiléia nos diz. Verso 14, assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. O versículo 15, toda a igreja: se porém
O ensino é tão claro. Você perdoa, é perdoando que se é perdoado. Lembra dessa canção? Então, irmãos, se a gente não tem espaço na nossa canção para perdão, tem pessoas que insistem, quer ver realmente as coisas, não tem lugar para perdoar o coração. Precisa orar mais ao Senhor, porque o perdão é bíblico. Aliás, se não fosse o perdão de Deus, eu confesso aos irmãos que eu não estaria aqui nesta manhã, nem você estaria. E por que será que as pessoas resistem tanto? Eu não esqueço, eu não sei o que. Sim, perdoar não é que você vai ter amnésia, mas é graça de Deus. É você saber que é tão falho como qualquer um. No entanto, eu encontro isso ainda no meio do povo de Deus, muita resistência. Mas quando eu vejo, eu me lembro, sim, lembra dos teus pecados? A Bíblia diz assim, de que se queixa tanto o homem? Já viu esse versículo? Por que não se queixa dos seus próprios pecados? Então, irmãos, a gente deve lembrar do perdão de Deus. Domingo passado eu preguei sobre Davi, um grande rei, mas que falhou, que pecou. E que Deus até o puniu. Mas Davi não deve ser lembrado pelo seu pecado. Deve ser lembrado pela sua humildade. Pelo aquilo que ele pediu perdão a Deus. Ele se jogou aos pés de Deus, ali representado pelo profeta Natã. E sabe o que foi que Deus disse? Tu não vai morrer. Embora teve consequência. Porque a Bíblia diz que Deus não tem por inocente o culpado. Mas, irmãos, como é bom se na nossa prática cristã a gente exercer o perdão. Tem gente que fica com o coração remoendo, sabe o tempo todo, sabe a quem está fazendo mal? A você isso. O perdão libera a cura. Quando perdoamos, somos curados. É o que diz a palavra. E Davi diz, contigo está o perdão para que sejas curado. Jesus Cristo aqui, ele ensina sobre o perdão. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Pedro fez uma pergunta a Jesus, está no capítulo 18, o verso 21, coloca por favor. Veja que pergunta, o apóstolo Pedro, que pecou, viu? Que negou Cristo. Olha o que ele perguntou a Jesus. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Aí Pedro, generoso, né? Que era costume dos judeus 3 vezes, ele fez, até 7, tá bom? Resposta de Jesus, toda a igreja. Nem vai fazer conta, que estava dizendo 490, não é isso que ele quer dizer. Nem vai fazer conta. Não tem limite para o perdão, gente. Por que a gente insiste tanto em apontar e não perdoar? E causar até constrangimento dentro da casa do Senhor. Como a igreja do Senhor seria muito mais igreja se a gente aprendesse a perdoar. Se a gente aprendesse a verdadeiramente praticar isso. Mas às vezes parece que estamos distante disso. E Jesus começa a ensinar a parábola do credor incompassivo. Essa parábola é tão forte, igreja, que dá mais ênfase também ao perdão. Você quer perdão, não é? Para você, você quer, mas o irmão, às vezes você não perdoa. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se o do íntimo não perdoar cada um a seu irmão. Uma pergunta para você, não vou dizer seu nome não. Você perdoa ou não? Você, que Jesus Cristo disse, se você não perdoar, também eu não vou perdoar você. E quando perdoa, como é que a gente faz? Continua agindo da mesma forma ou tem uma mudança? Você libera perdão? É a grande pergunta que a gente quer compartilhar. Não é porque a Bíblia aqui fala de um irmão culpado, até culpado esse irmão. Vai lá com ele, conversa, ele te ouviu, ganhaste teu irmão. Ele não quis ouvir não? Leva 2, 3 testemunhas. Se ele ouviu, ganhaste teu irmão. Mas se o irmão não quer ouvir, leva à igreja. Veja, irmãos. Então, cada vez mais eu fico pensando que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Eu quero compartilhar o que eu sinto da palavra do Senhor. Aprenda a perdoar teu irmão. No momento que eu aceitei a Jesus, a minha vida Ele modificou. A gente vive dizendo isso e pregando isso, mas na hora de colocar em prática, a gente aponta tudo. E esquece do que Deus ensinou à sua igreja sobre o valor do perdão. Era essa reflexão que eu queria compartilhar com vocês, a experiência do perdão bíblico. E ele diz assim, perdoa as nossas ofensas, da mesma forma que a gente perdoa os nossos devedores. E agora,
O que vai acontecer se você não perdoa seu devedor? Então, você continua com a carga. Sim ou não? Sem perdão. Irmão, sinceramente, no meu coração, eu não quero abrigar nada no meu coração para ficar com raiva, com nada de ninguém. Está perdoado em nome de Jesus. E vamos seguir em frente. Esta é a mensagem de Cristo, do Cristo. Certa vez um pensador disse assim: eu amo o vosso Cristo, viu? Mas não amo o vosso cristianismo. O Cristo que vocês falam perdoa, até na cruz, na hora de levando lapada, ele fala: pai, perdoa. Esse Cristo eu amo. Agora a tua religião, teu cristianismo eu não amo não. Porque é rigoroso, não perdoa, não abraça. É só recordações de tantas coisas que acontecem. Quem está entendendo essa mensagem, diga amém, irmãos. Que Deus nos ajude a de fato perdoar nossos irmãos. E eu aproveito e peço perdão. Vocês têm alguma coisa comigo? Peço perdão, me perdoa. Às vezes um irmão: pastor, o seu pastor nem falou comigo. Só Deus sabe minha vida. A minha cabeça às vezes está a mil, né? Hoje uma criança veio dar um abraço a mim, aí eu escrevendo alguma coisa, olhando. Aí a madre falou: ei menina, a menina veio dar um abraço. Ai meu Deus, quando eu vi a bichinha já foi embora. E o pai, eu acho que mandou de longe ela dar um abraço a mim, viu que eu não abracei. Me perdoa. Não foi nada de proposital, mas às vezes há muitas ocupações na nossa mente. Acontece isso não. Alguém dá bom dia a você e a paz, e você nem escuta, mas tem um juiz perto de você. Ai, ó. Essas pessoas são terríveis, irmão. Essas que são perigosas. E se você for ver a ficha, o histórico dessas pessoas, geralmente tem muito débito com Deus. Mas Deus perdoou. Mas não consegue perdoar o seu irmão. Isso me deixa triste. Eu peço que Deus renove cada dia a minha vida e a sua vida também. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Deus abençoe a todos.